Teoria cognitiva desenvolvimental, inferindo pensamentos a partir do comportamento. À medida que a criança cresce, o pensamento dela se torna cada vez mais complexo. Cognição, processo de conhecimento e processamento, inclui prestar atenção, perceber, interpretar, classificar e lembrar de informações, avaliar ideias, inferir princípios e deduzir regras, imaginar possibilidades, gerar estratégias e inventar. As teorias que compõem esse conjunto definem a aprendizagem como o processo de relação do sujeito com o mundo externo, com consequências no plano de organização interna do conhecimento. Sendo assim, é um processo de organização de informações e integração do material pela estrutura cognitiva. O indivíduo adquire, assim, um número crescente de novas ações como forma de inserção em seu meio. Os teóricos cognitivo-desenvolvimentais enfatizam a centralidade da exploração dos objetos por parte das crianças, bem diferente dos psicanalistas, que exploram as relações pessoais. Podemos citar como alguns dos teóricos cognitivos desenvolvimentais Jean Piaget e Levi Vygotsky. Para Piaget, o ambiente não molda a criança, mas sim a criança busca, de forma ativa, compreender seu ambiente. Nesse processo, ela explora, manipula e examina os objetos e as pessoas do seu mundo. Trata-se de um processo de adaptação, que envolve a assimilação, a acomodação e a equilibração dessas novas informações adquiridas. Já para Vygotsky, estava convencido ele de que formas complexas de pensamentos têm suas origens em interações sociais e não na exploração individual de cada criança, como diria Piaget. Jean Piaget. Ele divide os períodos do desenvolvimento de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global. Piaget divide as fases do desenvolvimento em 4. Segundo Piaget, cada período é caracterizado por aquilo que o indivíduo consegue fazer de melhor nessa faixa etária. Estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Primeiro período, sensório-motor, do nascimento aos 2 anos. Bebês usam as capacidades sensórias e motoras para explorar e adquirir um entendimento básico do ambiente. Ao nascer, apenas possuem reflexos inatos para se engajar no mundo. Ao fim desse estágio, são capazes de complexas coordenações sensório-motoras. Segundo período, pré-operacional, dos 2 anos aos 7 anos. As crianças usam simbolismos, imagens e linguagem para representar e entender vários aspectos do ambiente. Elas respondem a objetos e eventos de acordo com o que as coisas aparentam ser. O pensamento é egocêntrico, o que significa que a criança pensa que todos veem o mundo como ela. Terceiro período, operações concretas, dos 7 anos aos 11 anos. Crianças adquirem e usam operações cognitivas, atividades mentais que compõem o pensamento lógico. Passam a entender as propriedades básicas das relações entre os objetos e os eventos do mundo diário. Então, se tornam mais proficientes em inferir motivos ao observar o comportamento de outros e as circunstâncias em que ocorrem. Quarto período, operações formais, dos 11 anos em diante. As operações cognitivas do adolescente são reorganizadas de modo a permitir que operem sobre operações. O pensamento é sistemático e abstrato. Podem tornar-se bastante idealistas. São capazes de raciocínio sistemático e dedutivo, que lhes permite considerar diversas soluções possíveis para um problema e assim escolher uma resposta certa. Mesmo concordando com quase todas as descobertas de Piaget, Levi Vygotsky ressaltava que a criança precisa contar com a orientação de um adulto em diversos estágios do seu aprendizado e defendia a importância do ambiente social e cultural dessa criança.
pois acreditava que as habilidades necessárias para raciocinar, compreender e memorizar tinham origem na vivência com os pais, professores e colegas. Vygotsky entendia que o desenvolvimento humano se dava em 3 níveis: ao nível cultural, interpessoal e individual. Pois para ele construímos nossa identidade pela relação com os outros. Tratava-se então de um teórico sociocultural que buscava entender os fatores contextuais que afetavam o desenvolvimento da criança. Foi então utilizado por Vygotsky a expressão zona de desenvolvimento proximal. O termo é referente àquilo que a criança pode fazer sozinha, ou seja, aquilo que é real para ela, e aquilo que ela pode fazer com a ajuda ou auxílio de alguém mais capacitado, que é aquilo que se diz como potencialidade. Sendo assim, essa relação entre o real e o potencial daria suporte para ajudar a criança a realizar as suas tarefas e funções em si. Sendo essa a interação entre o organismo, ou seja, sobre a criança, o nível social a quem está inserida e a cultura. Concluímos assim que os processos cognitivos envolvem a atenção, a retenção referente àquilo que relembramos, a produção com foco no cotidiano e sobre aquilo que é vivido, bem como os processos motivacionais e de incentivo que temos mediante ao grupo e à cultura ao qual estamos inseridos.